E de oral, que ainda é muito controverso, que tipo de suplementação oral ou que substâncias a gente pode utilizar num paciente com síndrome de unhas frágeis? Então, vamos lá. Tem a biotina, né? A biotina, a gente sabe que ela participa tanto da formação da queratina como do cimento entre essa queratina. Então, ela ajuda a endurecer essa unha, mas isso é controverso, precisamos de mais estudos. Mas, geralmente, a gente usa a biotina no valor de 5 a 10 miligramas dia. Na literatura, a gente, além da gente... o tempo disso também é variável. Então, às vezes, eu não faço menos de 6 meses, sempre para cabelo, né? Então, assim, eu sempre digo, no mínimo aí 3 a 6 meses de uso para a gente observar, para a gente ver. Só temos que ter cuidado com a biotina, porque a biotina, quando ela é usada acima de 10 miligramas, ele bota na literatura até de 10, mas já vi casos que o uso da biotina, só o uso dela, pode dar falso positivos ou falso positivo para mais ou para menos, né? Sim, alterar alguns exames, seja ele de função tiroides, seja enzimas cardíacas, prolactina, exame de gestação, de gravidez. Então, assim, vamos ter cuidado quando você tem um paciente que já é cardiopata e que você usa biotina, porque esse paciente pode infartar e não aumentar, né, a troponina. E já existiu até um relato, né, foi publicado até na revista americana, que já aconteceu de um paciente que estava em uso de biotina em dose alta, infartou e teve uma troponina falso negativa com evolução desfavorável. Então, assim, lógico, é uma suplementação, na maioria das vezes tem uma excelente tolerância, mas a gente tem que entender o perfil do paciente para você não prejudicar um sinal de alarme, um exame que requer uma sensibilidade alta num paciente de alto risco. Exatamente. Então, vamos ter muito critério. E com relação à biotina, né, que a gente diz que a gente sabe que tem um papel fisiológico, as doses recomendadas pelo IDH é de 30 microgramas. Então, a gente está, assim, prescrevendo dose muito maior, 2,5, 5, 10 miligramas dia. Isso. Então, existe muita controvérsia, existem alguns autores de literatura que questionam muito o uso, dizendo que ultrapassa muito, digamos, a necessidade diária. Na prática, alguns pacientes adoram, outros não veem diferença. Então, assim, a gente tem que ter muito o perfil da prescrição. Infelizmente, nessas questões, eu acho, de cabelos e unhas, a gente ainda está muito aquém dos estudos. Eu acho que às vezes tem um pouquinho de má vontade também de laboratórios de esclarecer a real eficácia disso, mas a gente vai ter que conversar, individualizar e ver o custo-benefício dessa prescrição. Mas não é uma coisa nível A de evidência que todo mundo ama e prescreve sem críticas, não. Há críticas, sim, na literatura, e a gente tem que saber onde é que está pisando para não prejudicar o paciente mais de médio e longo prazo, né? Exatamente. E aí vem assim, aqueles pacientes também, vem uma coisa também na literatura que é bem controversa, que é sobre o ferro. Quando a gente vai indicar ferro para esses pacientes, né? Então, assim, já teve momentos na literatura que era acima de 50, já teve momentos 40, na literatura 70. Acima de 40. Na prática, Claudinha, e assim, a gente fica acima de 40 mais ou menos, né? Isso. Que a gente, quando o paciente está abaixo disso, a gente termina suplementando. Ou então tem uma ferritina baixa, também termina suplementando, que a gente sabe que a ferritina é nossa reserva, né? Isso. Então, se ela está baixa, um dia, se a gente precisar, não tem reserva, né? Então, eu brinco até com os pacientes, que tem gente que diz, mas doutora, eu não tenho anemia. Para que eu vou suplementar ferro? Eu brinco, né? Fazendo algumas analogias, eu digo, seu organismo é tão inteligente que ele vai priorizar sua medula óssea a anexo cutâneo. Então, você vai ter primeiro unha frágil e queda de cabelo. Vai fazer um eflúvio telógeno antes da sua medula sofrer. Então, assim, provavelmente você já tem algum impacto nessa, digamos assim, nessa distribuição do ferro no organismo para tecido, digamos, que é mais funcionalmente mais importante, né, de forma geral. Eu digo uma tradução. Então, é natural que antes daqueles níveis de laboratório, que aquilo ali é muito mais para um critério hematológico, que a gente possa ter algum efeito cutâneo anexial. Então, a gente vai muito pela clínica, pela queixa, uma coisa muito intensa, a gente não identifica a causa, então a gente tende a ter um objetivo de nível um pouco mais alto e muitas vezes o paciente resolve. Exatamente. Mas ainda esse ponto de corte também não é unânime, né? Então, 10 é absoluto. 40, eu acho que a maioria usa 40 de critério, mas tem gente que usa até 70. Exatamente. Né? Então, vamos lá vigiar isso daí. Exatamente. Então, e aí a gente fazer essa suplementação de ferro quando há necessidade. E aí também tem o zinco. O zinco é um exame que a gente pede. A gente sabe que o zinco também é um exame até que na prática, para a gente saber laboratorialmente, não é um exame às vezes tão fidedigno. Então, na minha prática, eu não pego.
Quase não pego. Quase não, também. Não pego. Nunca peguei um paciente com deficiência de zinco específica porque ele estava com a unha fraca ou com o cabelo caindo. Não. Isso então, a gente vê muito mais no distúrbio nutricional geral. Paciente com doença inflamatória que tem uma desnutrição de oligoelemento de forma geral. A gente eventualmente flagra. Exatamente. Mas não isoladamente. Na queixa de unha frágil ou de cabelo, né, Claudinha? Não, muito improvável. Mas temos 2 substâncias que a gente usa como na nossa prática, e aí como é nossa experiência, né, com ela, né, Claudinha? Isso. Porque também se a gente for para os estudos, tem estudo que fala a favor, são pobres, ainda não tem aqueles ensaios randomizados, né, aqueles estudos que a gente gostaria. Robustos, exatamente, não tem. Então vamos lá. Então a gente tem o colágeno, são os peptídeos, a gente tem vários, né? Peptídeos de colágeno bioativos, a gente tem diversas marcas no mercado, né, Perla? Exatamente. Que boa parte deles tem um foco relacionado ao envelhecimento, à prevenção de fotoenvelhecimento, produção de colágeno na pele, mas que na prática, quando a gente indica até pós algum procedimento ablativo, a laser, ou uso de bioestimulador injetável, a gente muitas vezes prescreve, e uma queixa, entre aspas, um retorno, feedback positivo das pacientes é que elas vêm muitas vezes citando que as unhas estão muito mais fortes. Exatamente. Eu não sei se você tem essa sua impressão. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente não prescreve diretamente para isso, mas às vezes a paciente já quer fazer um tratamento estético, já quer ter uma indicação, né, no contexto da cosmiatria de indicar, e o paciente tem esse benefício. Então, eventualmente, a gente prescreve também que não tem efeitos colaterais, é muito tranquilo. Você pode prescrever por 3 meses, 6 meses, utilizar um pool desse de peptídeo de colágeno, né? E já existem trabalhos realmente, né, que melhoraram na prática, taxa né? de crescimento, melhoraram o grau de fragilidade ungueal. Exatamente. E com melhora importante, uso em 24 semanas, né, do colágeno. E aí, fora o colágeno, que na minha prática, eu concordo com o Claudinho, eu também sinto isso, e pessoalmente também sinto isso com minhas unhas, ele realmente, eu acho que ele ajuda a endurecer. Temos o silício, também, né? existem... Que o silício também a gente vê na prática. A gente usa silício para rejuvenescimento, para queda de cabelo, para endurecer unhas, né? Faz parte do pool da gente e a gente vê na prática também, né? Também. E hoje na literatura já existe colágeno que já vem com silício. Então eles já sentiram, a indústria já viu, já que sentiu isso benefício. E aí já juntou, entendeu? Isso. Então, realmente, colágeno é uma coisa ainda a gente sabe que é muito controversa. Eu não saio usando colágeno para todo mundo. Também não. Colágeno, ele não significa que você vai tomar colágeno, você vai rejuvenescer. Tem gente que acha que está tomando colágeno, vai ficar sem ruga e vai ficar com a pele esticada, né? Não é assim. A gente hoje, na prática da dermato, eu acho que, Claudinha, é a mesma coisa. A gente usa colágeno quando a gente quer realmente entregar um bioestimulador. Quando a gente está estimulando o organismo por algum procedimento a formar colágeno. Então, a gente dá o substrato e isso dá uma... Sim, então a gente gera o dano, né? Exatamente. A lógica, a gente gera o dano que vai promover uma reparação dirigida. A gente pode fazer um bioestimulador na área periférica da face, né? Um laser ablativo no rosto, que você vai fazer um dano, entre aspas, controlado, uma reação inflamatória, que naturalmente vai precisar produzir colágeno. E a gente dá um pool de colágeno a mais nesse período pós-procedimento. Tem sentido? Tem. Na prática a gente melhora ver. Agora, não quer dizer que com ingestão diária oral vai ter benefício direto em maior produção de colágeno, né? Exatamente. Já tem, inclusive, alguns trabalhos demonstrando uma melhora leve do turgor, da textura, da hidratação, né? Enquanto está em uso. Mas não vamos aumentar expectativas de que ainda não são comprovadas, de que você está tomando e está show de bola, não vai precisar de nenhum procedimento estético e você está garantido. Exatamente. Eu brinco que a maioria dos pacientes que fazem esse tipo de suplementação, a maioria diz, doutora, na pele eu não vi muita melhorando, mas meu joelho e minha coluna agradecem. Porque muitas vezes já tem algum grau de artrose, algum grau de reação inflamatória ortopédica, digamos assim, que vai necessitar de um reparo local. Exatamente. E, querendo ou não, vai ajudar, que até o ortopedista prescreve hoje também. Hoje ainda tem uns que associa com colágeno tipo 2 e aí vai, né? Vários tipos. É um para articulação de ligamento e vai melhorando tudo, né? Isso. Então, assim, é muito critério que também não são prescrições de baixo custo, né? E a gente tem que alinhar a expectativa para o paciente não ter um investimento alto e uma resposta inadequada ao que ele percebia. Mas, num contexto de síndrome de unhas frágeis, que a gente esclarece a paciente, que o paciente já talvez tenha uma indicação pós-procedimento e tope fazer esse tipo de prescrição, tudo ok, e a gente pelo menos fica tranquilo que não vai ter bronca com relação a exames como a biotina. Então, é uma opção, né? Assim como o silício também, que aí você pode avaliar o custo-benefício de fazer isso isolado, fazer isso conjugado,
não fazer. Então, a gente tem que individualizar. Mas ainda, infelizmente, a gente precisa de mais trabalho robusto, comparando todas essas intervenções orais, para a gente ter uma prescrição muito mais dirigida e assertiva, né? Exatamente. Mas fica aí uma possibilidade de possibilidades aí de opções, né, de prescrição para ajudar nosso paciente, porque no fim das contas eles querem que a gente resolva. É verdade. Né? A verdade é essa, né, Perla? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.